Bem-vindos ao programa Momento Anefac. Me chamo Emerson Dias, sou vice-presidente de capital humano aqui da associação e neste programa recebemos o representante da empresa patrocinadora, Raul Correa, chairman e CEO da BDO. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Raul. Obrigado, Emerson. É um prazer estar com vocês mais uma vez, estar junto com uma entidade de tanto tempo de participação. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Bacana, muito obrigado. Bom, em 2022, nós chegamos à 26ª edição da premiação do Prêmio Troféu Transparência, e o tema deste ano é O Futuro é a Transparência, reforçando conceitos e práticas de ESG e agregando mais valor aos negócios. Raul, o que representa para a empresa patrocinar uma premiação com o alcance do Troféu Transparência? Me conta um pouco, por favor. Primeiro, você está falando de um troféu que a gente tem muito carinho, né? Por exemplo, eu sou sócio da Nefac desde o início dos anos 80. Então, a gente tem todo um acompanhamento até a época que a Nefac fazia muitas pesquisas das taxas de juros. Era uma coisa que a gente tinha até o diferencial da Nefac. E para a gente, o troféu Transparência, quando ele surgiu, ele veio bem dentro de uma evolução, porque nós tivemos a contabilidade passando por vários momentos, na forma de você apresentar os seus balanços, os seus números, e notadamente depois da nova lei das SA de 76, que começou a ter mudança real e significativa, e cada vez mais a necessidade de conversa com os stakeholders. Então, para nós, quer dizer, quando a Nefac lançou o Troféu Transparência, era quase como um gol, assim, né? Porque nós tivemos uma grande mudança com o controle inflacionário, com tudo, porque antigamente, quando você tinha uma alta inflação, você não tinha uma forma de fazer comparação linha a linha, porque a inflação ela mascarava tudo. A última linha mostrava um relatório, mas você não tinha efeito de comparação. Então, com isso, com a evolução do sistema de informática, com os ERPs e também controle inflacionário, cada vez mais nós estamos conseguindo ter, e a transparência sendo importante, porque os stakeholders, que são todos que utilizam dessas informações, eles foram tendo necessidade de poder e tomar decisões em cima disso. Então, para nós, quer dizer, o Troféu Transparência ele veio, nós praticamente, desde o início dele, nós somos um dos patrocinadores pela importância que isso representa para a sociedade, para a comunidade contábil do país. Bacana. Raul, você trouxe aí pontos históricos importantes, né? Relembrando aí os conceitos de contabilidade numa era inflacionária, enfim. E hoje nós estamos discutindo uma pauta que é o ESG, né? Que tem ganhado aí cada vez mais espaço no mundo corporativo. Você trouxe aí uma questão importante, né? Dos stakeholders, né? Como é que todos eles estão envolvidos nesse processo. Como é que você vê essa questão, né? No ambiente de negócios, né? Como é que você relaciona ESG com governança? Como é que você está vendo essa pauta? Olha, na verdade, mudou demais isso, tá? Para você ter uma ideia. Porque começamos antes falando em sustentabilidade, né? Falávamos da sustentabilidade há 20 anos atrás, uma série de coisas. Quando você fala em ESG, apesar de algumas pessoas falam, essa é a palavra da moda, mas não é a palavra da moda. É uma mudança conceitual mesmo. O mundo mudou, as gerações mudaram, a forma de você encarar as empresas, os negócios também teve mudança. Então, hoje, você precisa ter uma preocupação muito grande com o nosso entorno. É essa prática que você tem hoje de sustentabilidade, você tem a preocupação social, a preocupação com a governança das empresas, tudo isso volta. Há pouco eu falava de stakeholders, né? Quer dizer, isso volta dentro de um ponto que você falou, pô, o mundo mudou. E quando a gente olha, o primeiro efeito que a gente sente assim são nas mudanças climáticas, né? Quando você olha o que está acontecendo, né? Com tanta, mas por quê? Você tem que ter preocupação. Chega a hora que não dá mais para brincar, chega a hora que você não tem como fazer. Tanto que no CFC nós temos até Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade. E as empresas que não tiverem procedimento de sustentabilidade, empresas que não tiverem transparência, empresas que não tiverem uma governança séria e efetiva,
elas não terão espaço no mercado, isso a médio prazo. Não estou nem falando a curto prazo, estou falando a médio prazo. Não tem como, você precisa começar a pensar em sustentabilidade desde agora. Tá Não é certo. uma coisa de moda. Sem dúvida. Ô, Raul, e aí também, né, a gente vive um momento onde a tecnologia tem avançado cada vez mais também, né? Você trouxe aí também resgatando o histórico da economia inflacionária e você falou da evolução que teve a tecnologia e quanto isso ajudou os contadores a elaborar melhor demonstrações financeiras, enfim. Como é que você tem visto a tecnologia como auxílio, né, para os contadores nesse cenário atual? A tecnologia, ela muda, ela é todo um câmbio, é toda uma mudança extremamente importante que nós estamos tendo. Hoje você tem que ter um investimento pesado em tecnologia, porque o que antes você podia fazer pequenos testes na parte de auditoria, quando você podia pegar e mostrar, então uma preocupação mais do conceito, cada vez mais as empresas querem ter uma garantia geral. E para você poder ter o acesso, daí você precisa de tecnologia, você precisa de sistemas. Tanto que, por exemplo, na nossa empresa, na BDO, o nosso mote ele é tecnologia, processos e pessoas. Não necessariamente nessa ordem, mas são os três do mote que a gente tem. Porque a forma como você tem hoje, a tecnologia, ela muda a forma de análise, ela muda a forma de projeção. Quando eu comecei na profissão, por exemplo, quem chegava no dia 30 do mês posterior e entregava um balancete era um grande vitorioso. Hoje, no dia primeiro, se nós já estamos olhando o balancete do mês anterior, isso porque é a forma como você vem. Hoje você já consegue fazer suas conciliações, quer dizer, são formas de que sem tecnologia você não tem como evoluir. Tecnologia é caro, ela se paga, mas é um investimento pesado, o que dificulta também as próprias companhias fazer esse tipo de investimento. Você olha até a evolução que estão tendo nas empresas que fazem trabalho de outsourcing. As empresas de BPO, porque elas têm condições, têm condições reais de investimento numa tecnologia que às vezes a pequena e média empresa não consegue. A grande tem vida própria, a grande não tem esse problema. Mas o pequeno e o médio, ele tem alguma dificuldade real de investimento. Então você precisa ir atrás de empresas que consigam te suprir essa necessidade. Porque não tem como. Se você não tiver informação, você está fora do mercado. Sem dúvida. Uau, e até pegando o gancho aí falando de tecnologia, como é que foi a atuação, né, da auditoria externa com esse cenário de home office? Conta pra gente aí. O home office ele nos pegou de uma forma totalmente de surpresa, né? Só que e um fato curioso, o que nós estamos fazendo nesse instante era uma tecnologia que todos nós já tínhamos de alguns anos e não usávamos. Então, acho que você teve o primeiro, um lado positivo que acabou trazendo, que é essa parte de comunicação. Quer dizer, veja aqui, nós estamos em 4 pessoas participando de um evento baseado na parte de comunicação. Mas o home office, ele trouxe para nós pontos fortes, outro nem tanto. Você trabalhar um pouquinho do home office é bom. Você trabalhar o tempo inteiro em home office, ele não é bom para as companhias. Tanto que a BDO, desde o primeiro momento, nós já defendíamos de que tinha que ser um trabalho híbrido. Nós implantamos desde a segunda metade de 2020, 3 dias no escritório no cliente e 2 dias em home office. Às vezes fala, nossa, mas você precisa ter o deslocamento, você tem isso, mas nem sempre você tem as melhores condições na sua casa de fazer o trabalho de home office. Outro ponto que você tem é que a distância ela impede de você garantir a médio e longo prazo a cultura da empresa. Então você precisa treinar as pessoas e você precisa garantir a cultura da empresa, porque cada empresa tem a sua alma, cada empresa tem a sua forma, cada empresa tem o seu jeito. E é fundamental a cultura, a tradição, os valores da empresa. E para você manter os valores da empresa, você precisa ter um contato a miúde. Então, no que a pandemia nos trouxe, no primeiro momento, essa parte da distância serviu para mostrar que existe vida além do escritório, ou seja, você consegue trabalhar fora do escritório. Mas, por outro lado,
você precisa ter condições de treinar e desenvolver sua equipe, porque a empresa tem um propósito, né? E dentro dos propósitos das empresas, você precisa ajudar os seus clientes, ajudar os seus profissionais a se desenvolverem e a crescerem. Tanto que nós temos, para você ter uma ideia, nós montamos no escritório de São Paulo, nós montamos 4 sedes de apoio, espalhadas nas 4 zonas da cidade, ao lado de metrô, para poder auxiliar o trabalho do home office da nossa equipe. Quem não tem a melhor condição em casa, vai para a nossa base de apoio e faz o trabalho dele no home office em base de apoio, então ao lado de metrô, espalhado pela cidade. Entendi. Mas não voltou, não voltou 100%, não tem como, tanto que hoje nós éramos uma voz solitária no deserto, né, da auditoria falando sobre isso, e hoje todos seguem o modelo que a gente tem. Então não volta 100% para o escritório, mas também o 100% em casa, a necessidade das empresas não permite. Entendi. Raul, você tem uma larga, né, experiência aí de vida dentro da auditoria, enfim, trouxe aí no começo dessa conversa, né, questões históricas e com muita propriedade, enfim, agora falando de tecnologia, de como se modificou esse cenário, né, do auditor, da relação com as empresas auditadas, né, que trouxe o aspecto da tecnologia, enfim. Gostei muito da sua colocação, né, de que a distância ela prejudica, né, o desenvolvimento da cultura e de que a cultura é a alma da empresa, né? Então é uma coisa bastante interessante, uma visão bastante ampla sobre organizações, né? Como auditor, com toda essa experiência, quais são as dicas que você daria para as empresas que ainda não conquistaram e almejam essa premiação de troféu Transparência? Olha, a melhor dica que a gente possa ter, você precisa tratar todas as empresas. Eu ia falar de novo stakeholders, na verdade são stakeholders, mas às vezes não necessariamente seja claro para todos, mas todos que dependem de informações da empresa, todos que fazem parte dessa empresa, precisam ser tratados como se fossem sócios da empresa. Todos os usuários da informação, qual o grande segredo que a gente tem hoje? É comunicação. Se eu quiser almejar um prêmio, um troféu Transparência, é comunicação, é ser claro. Não tem nada, quer dizer, nem tudo é perfeito, mas você precisa dividir isso, porque quando você tem aquela história que falam, né? Quer dizer, você pode ter um sonho, mas para realizar esse sonho, você precisa ter mais pessoas com você. Então, as empresas, eu quero ganhar uma premiação dessa, eu tenho, logicamente, investir na informação, essa parte não adianta a gente nem falar, já falamos em tecnologia, tudo, mas é importante conversar, trocar, mostrar o que é a sua empresa. Não adianta tentar ocultar nada, você precisa estar muito claro, direto e objetivo. Então, para conquistar esse prêmio, se almeja, você começa sendo claro, direto e transparente. Porque as pessoas gostam de saber a verdade. Então, se você vê uma empresa que ela possa não estar no seu melhor momento econômico, mas ela pode ser vencedora do prêmio. Porque é exatamente quando você atinge a transparência e a comunicação com os stakeholders. Então, essa é a forma. E o auditor, nós somos certificadores, quer dizer, mas nós somos certificadores, mas que não adianta a empresa tentar e falar, não, deixa eu tentar ver se o auditor não pega, porque não é assim a vida, quer dizer, a gente precisa saber qual a regra que tem que ser feita e não tem que ser feita e mostrar da melhor forma isso. Daí você consegue atingir o prêmio. Nós temos alguns clientes nossos que conquistaram o prêmio esse ano, e é sempre dentro dessa base, é comunicação, 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 comunicação. E isso vale com ESG, vale com tudo que nós estamos conversando hoje. Quer ganhar o prêmio? Comece comunicando de forma clara, direta e objetiva com o mercado. Bacana. Comece comunicando, né? É isso interessante. Bom, Raul, essa conversa aqui é uma conversa rápida, a gente tocou em alguns pontos relevantes aqui, né? Falamos sobre histórico, ESG, tecnologia, home office, cultura, inclusive, né? Abordamos aí essa questão importante da cultura das organizações, enfim. Agradeço aqui a sua participação, estou caminhando aqui para o finalzinho, mas antes disso eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final, né? E já de antemão agradeço a sua disposição de tempo e é sempre um prazer
tê-lo aqui conosco na ANEFAC. Por favor, pode trazer as suas considerações finais para a gente encaminhar para o encerramento aqui desse podcast. A primeira coisa que eu quero fazer com a ANEFAC sempre é cumprimentar a ANEFAC pelo trabalho. Acho que nós temos algumas e muitas, na verdade, entidades de classe que trabalham de uma forma muito séria, pensando no mercado, pensando nas empresas. A ANEFAC é uma delas. Eu acho que esse prêmio, há tanta importância que ele teve, né? Eu não conheço uma empresa que não queira ganhar o prêmio, né? Então, aí, primeiro, é parabenizar de verdade a ANEFAC, porque as diretorias passam, mas a gente percebe que continua. Aí volta no que eu te falei da cultura. Você precisa ter, uma empresa tem que ser sua cultura, de uma forma que você dê sequência, e quem for entrando, ele vai entrando. E daí, isso é o que a gente tem, quer dizer, para as empresas, invistam em comunicação. Empresas claras e transparentes são as empresas mais lucrativas, as que dão melhor resultado. Invisto em comunicação e transparência. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez, Raul, a você que está nos ouvindo nesse podcast. Acompanhe as nossas ações do Profel Transparência nos canais da ANEFAC. Destaque para o Portal da Transparência, um polo de fomento ao ecossistema da transparência no que tange às boas práticas empresariais que o Raul trouxe aqui por diversas vezes nessa conversa. Acesse e conheça portaldatransparencia.org.br, repito, portaldatransparencia.org.br. E ainda novidades que estão por vir. Fique por dentro de todas as ações, acompanhando as nossas mídias sociais ANEFAC. Nos vemos no próximo episódio do Momento ANEFAC. Siga conectado conosco. Um abraço e até a próxima.